Eu trago para vocês agora um assunto muito delicado, para dizer o mínimo. O chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse nesta semana que a faixa de Gaza está se tornando um cemitério para crianças. O representante do Brasil na Conferência de Ajuda Humanitária para Gaza, o ex-chanceler Celso Amorim, afirmou que a morte de milhares de crianças em bombardeios israelenses faz pensar em genocídio, nas palavras dele. Desde o início dos conflitos, o Fundo das Nações Unidas para a Infância também tem alertado para essa vulnerabilidade e por isso a gente conversa agora, ao vivo, com o porta-voz do Unicef em Nova York, o Ricardo Pires. Ricardo, boa tarde, bem-vindo. Eu já queria, de cara, uma avaliação sobre a situação das crianças em Gaza. Qual é o retrato nesse momento? Olá, Luciana, obrigado pelo espaço. A situação é catastrófica, é um pesadelo. Há mais de 30 dias já passamos da marca de um mês. E como você falou antes, a marca, o número de mortes também, que já passou dos 4.000, das 4.000 mortes de crianças relatadas desde o início da escalada em 7 de outubro, com mais de 8.000 crianças relatadas feridas também, ou seja, uma média de mais de 420 crianças feridas ou mortas a cada dia, há mais de 30 dias, todo dia. Isso dá uma criança a quase 10 minutos. É um número inaceitável, é um número chocante que tende a piorar, pois existem mais de 1.000 crianças relatadas perdidas ainda, ou seja, 1.300 crianças é um número que podem estar debaixo dos escombros, que vão possivelmente adicionar esses números que eu já falei, ou seja, a matemática é muito trágica, ela tende a piorar, como eu disse, é um dos locais mais densamente populosos do planeta, onde metade da população, mais de 1 milhão de crianças vivem ali. E, no momento, não tem nenhum lugar seguro para elas irem, seja no sul, seja no norte, elas estão se mexendo, sem abrigo, sem lugar para ficar, ficando sem água, sem comida, sem acesso à saúde, sem acesso a hospitais, sem eletricidade. É uma catástrofe humanitária, Luciano. Ô, Ricardo, eu gostaria de fazer algumas perguntas, vou até te pedir para ser um pouco mais rápido, até nas respostas, se for possível. Uma delas circula, claro, muita informação e muita desinformação. Há quem questione os números que são divulgados, então, de mortes de crianças. Como vocês fazem a checagem? No Unicef, nós somos muito precisos nos nossos números. Essa não é a primeira urgência humanitária que respondemos como organização. Temos uma reputação e não apenas porque estamos na linha de frente, né, entregamos, e porque entregamos o serviço, mas porque temos evidências. E eles fazem isso, o Unicef faz isso em tempo real, ou seja, nós temos diversos parceiros em situações de conflito que nos fornecem dados e ali fazemos nossa avaliação e, portanto, temos confiança que os números que estão aí agora, se não forem muito próximos ao da realidade, vão ser próximos o suficiente para pintar a realidade trágica que está acontecendo com as crianças na faixa de Gaza no momento. Ô, Ricardo, outra pergunta muito delicada tem a ver com os lados dessa guerra, né? A gente não pode nunca negar que o Hamas começou uma guerra com um ataque terrorista brutal, matando mais de 1.000 pessoas em Israel de forma também igualmente brutal. Assim como a gente não pode negar esse número e essa catástrofe, usando a sua palavra, que está acontecendo agora na faixa de Gaza. E hoje eu estou especialmente focada na situação dramática que toca todos nós, que é a situação das crianças nesse momento. Como é que é para você, quando a gente tenta denunciar a morte de civis e a gente está falando de crianças, e isso é politizado, isso é visto como você está sendo contra Israel? Olha, Luciana, para o Unicef, uma criança é uma criança, não importa a nacionalidade, de onde ela vem, para os nossos programas, para os nossos profissionais, para os nossos colegas que estão ali arriscando a vida diariamente na faixa de Gaza, o que importa é realmente as necessidades mais básicas e urgentes das crianças que estão sofrendo há mais de 30 dias desde que esses ataques começaram. É difícil para a gente ver tantas mortes, a gente, claro, condena qualquer tipo de ato terrorista que ocorreu no dia 7 de outubro. Não tem como descrever com palavras o quão cruel eles foram. Tem crianças ainda em cativeiro. O Unicef pede para que essas crianças
retornem aos seus lares, elas estão traumatizadas, querem ver seus pais, querem ver seus parentes, seus amados, ou seja, as crianças estão sofrendo dos dois lados. É claro que não tem como fazer uma equivalência em termos de números, porque o número da faixa de Gaza, o número de crianças afetadas, como eu disse antes, é uma a cada 10 minutos, enquanto do outro lado as crianças sofreram um trauma horroroso, mas os ataques são muito menores, em escala muito menos perigosa. Ou seja, o nosso foco sempre é nas crianças, mas no momento a necessidade maior é na faixa de Gaza e politizar esse assunto não vai levar nenhum benefício para essas crianças em situação desesperadora. Por último, Ricardo, eu acho que vai ser muito dura a minha pergunta agora, mas a gente tem relatado aqui pais que anotam os nomes das crianças nos corpos com medo de bombardeio e eles não serem identificados e reconhecidos. Isso é muito difícil. Crianças sendo amputadas sem anestesia, enfim, é todo tipo de atrocidade. E eu queria te ouvir primeiro se isso realmente está ocorrendo e o que a gente consegue fazer de imediato para acabar com isso que você chama, e não tem outro nome, de catástrofe. Olha, Luciana, a primeira coisa que a gente pede, vai continuar pedindo, é um cessar-fogo humanitário para que os nossos serviços e os nossos suprimentos possam entrar na faixa de Gaza. Como você disse antes da entrevista começar, o corredor de Rafah está fechado, então isso já vai complicar ainda mais uma situação que já era extremamente complexa. Os suprimentos que estavam entrando não eram suficientes e não estavam atendendo às necessidades urgentes de centenas de milhares de crianças e civis. Quanto aos relatos de horrores que estão sendo vistos na faixa de Gaza no momento, com certeza são muitos. É difícil realmente descrever. A gente recebe alguns dos nossos colegas que estão lá, que são palestinos, que estão na faixa de Gaza, que têm crianças, que perderam entes queridos e que estão ali trabalhando no dia a dia bravamente para tentar melhorar a situação. Então, enquanto não tiver um cessar-fogo humanitário, esses horrores vão continuar, porque esses são os horrores da guerra em um lugar, como eu disse antes amplamente e densamente populoso. Ricardo, só para encerrar, uma frase ou uma palavra para quem está escolhendo um lado que não é o lado da vida nesse momento, o que você diria para quem está politizando, inclusive em cima de vidas de inocentes crianças, de um lado e de outro? Luciana, as palavras são até difíceis, né, para a gente tentar transmitir uma mensagem tão forte, mas eu acho que o Unicef, o que a gente vai continuar pedindo é que prevaleça a compaixão e o direito humanitário internacional. Se esses dois elementos estiverem juntos, eu acredito que a gente ainda vai encontrar uma solução política para essa crise e não militar. Muito bem, nós conversamos então com o Ricardo Pires, ele é porta-voz do Unicef em Nova York. Te agradeço muito mesmo por essa conversa aqui, difícil, mas necessária para o nosso telespectador. Bom trabalho para você.